Bom sábado para você e para você que está em casa também. Vou pedir para o pessoal da técnica hoje, a ler. Não precisa projetar os textos, só mesmo o PowerPoint que eu te passei, tá bom? Os textos eu vou usar da Bíblia TEB, a tradução ecumênica brasileira. O que é isso? É uma Bíblia católica que eles fizeram com a intenção de traçar uma linha de aproximação com os judeus e com os cristãos, né? Então, a Bíblia TEB, no Antigo Testamento, os livros estão na ordem da Bíblia judaica, que é diferente da Bíblia cristã, a ordem dos livros. E no Novo Testamento, a ordem é igual. E a tradução ela é muito próxima do original. Isso significa que algumas expressões, por exemplo, quando Israel faz um cerco a uma cidade, nessa tradução aparece assim: eles proclamaram um interdito. Mas o que é isso? As traduções modernas já traduzem, né, que eles cercaram a cidade, ou seja, proclamaram interdito e ninguém sai, ninguém entra. Então, as traduções mais literais como essa aqui, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, e a Almeida Revista e Corrigida, elas são um pouco mais difíceis de entender em algumas ocasiões. Mas, em outras, elas são muito úteis. Por quê? Porque elas seguem mais de perto É útil para a gente hoje usar essa Bíblia, especialmente por conta do tema, essa Bíblia católica. Então, um exercício bacana para fazer, você que está em casa aí, e você que está aqui, enquanto você ouve os textos, comparar com a sua Bíblia, não é? E você vai poder tirar suas conclusões, tá bom? O texto é a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7. Segundo aos Tessalonicenses 2, o verso 7. Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Basta que seja afastado aquele que atualmente o retém. Ora, bolas, o que é esse tal mistério da iniquidade? Será que é possível identificar esse mistério da iniquidade na Bíblia? Outra pergunta, esse mistério da iniquidade é uma pessoa, é um poder, é um sistema ou é um esquema? E a última pergunta que eu faria para você pensar enquanto a gente desenvolve o tema é: que importância afinal tem isso para hoje? Se é que tem alguma importância. Então, eu vou começar com um pouco de história. E nós vamos ler aqui a primeira carta, ou melhor, o livro de Atos, o capítulo 17, os versos de 1 a 11. Atos 17, de 1 a 11. Não se esqueça que, via de regra, a minha tradução vai ser diferente da sua, né? Então você vai ter que fazer um exercício aí para prestar bastante atenção. Atos 17, de 1 a 11. Passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga. Como costumava, Paulo foi procurá-los e durante 3 sábados sucessivos dirigiu-lhes a palavra. E a partir das Escrituras ele explicava e demonstrava que o Messias devia sofrer, ressuscitar dos mortos, e dizia a ele: o Messias é este Jesus que eu vos anuncio. Alguns dos judeus se deixaram convencer e foram ganhos por Paulo e Silas, como bem uma multidão de gregos adoradores de Deus, e um bom número de mulheres da alta sociedade. Mas os judeus, furiosos, recrutaram alguns maus elementos que vagabundavam pelas ruas, amotinaram a multidão e semearam a desordem na cidade. Dirigiram-se então à casa de Jasão e, à procura de Paulo e Silas, queriam apresentar à assembleia do povo. Não os achando, arrastaram Jasão e alguns irmãos para o apresentar aos politrarcas.
Esses homens, diziam eles, sublevaram o mundo inteiro e agora estão aqui e Jasão os acolheu. Todos esses indivíduos agem contra os editos do imperador e eles pretendem que existe outro rei chamado Jesus. Esses gritos impressionaram a multidão e os politarcas, que exigiram então uma fiança de Jasão e dos outros antes de os soltar. Imediatamente os irmãos fizeram Paulo e Silas partir. De noite foram para Bereia. E ao chegarem, eles foram à sinagoga dos judeus. Mais corteses que os de Tessalônica, estes acolheram a palavra com inteira boa vontade. E cada dia examinavam as Escrituras para ver se era assim mesmo. Resumo da ópera: Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, ficaram lá 3 semanas, 3 sábados, pregaram e ensinaram o que puderam. Os judeus fizeram uma revolução, perseguiram eles vazaram, fugiram e foram para Bereia. E no último texto aqui no verso 11, diz que os bereanos, eles eram, em algumas outras traduções, diz que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam o que Paulo e Silas diziam para ver se era assim. Então, para começar, você tem aqui algumas informações importantes. Paulo só ficou quanto tempo em Tessalônica para ensinar o que precisava ensinar? 3 semanas, é pouco tempo para fazer um evangelismo completo, certo? Segunda coisa importante, no último texto, os de Tessalônica não investigaram a fundo os assuntos. Os bereanos sim, os de Tessalônica não. Isso é importante. Agora, quando Paulo vai embora, ele escreve cartas. Esse era o hábito de Paulo. E na primeira carta aos Tessalonicenses, a gente tem uma ideia do que ele queria corrigir ou ensinar mais profundamente, ou fazer com que os Tessalonicenses se lembrassem. Porque ele havia passado pouco tempo lá e eles não tinham investigado as coisas a fundo. Então, alguns reforços importantes. Dentre eles, quais são? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 13 em diante. Vamos ver o que Paulo achou importante recapitular. Ou revisar. 1 Tessalonicenses 4, é um texto conhecido. Os versos 13 a 18. Eu só não sei se você já tinha visto esse texto sob esse prisma, da necessidade que Paulo tinha de reforçar esse assunto. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Se com efeito nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morreram, Deus, por causa deste Jesus, se com efeito cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morreram, Deus, por causa deste Jesus, com Jesus os ressuscitará. Eis o que dizemos, segundo a palavra do Senhor: nós os vivos, os que houvermos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos de modo nenhum os que morreram. Porque o Senhor em pessoa, ao sinal dado, à voz do arcanjo, ao toque da trombeta de Deus, descerá do céu. E então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esse ensinamento. Qual era o assunto que ele queria reforçar, ou que era importante para os Tessalonicenses? A segunda vinda. Esse parece ser um ponto nevrálgico ali. Naquelas 3 semanas, as coisas parecem não ter ficado muito claras. E isso fica mais interessante ainda se você for ao capítulo 5, vira a página aí, capítulo 5, os versos de 1 em diante. Quanto aos tempos e aos momentos, irmãos, não precisais que se vos escreva. Vós mesmos sabei perfeitamente, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, é então que subitamente se precipitará sobre eles ruína. E como as dores de parto sobre a mulher grávida, eles não poderão escapar. Olha só, qual é o tema que domina a primeira carta aos Tessalonicenses, que incomoda Paulo? A segunda? Vinda.
E aqui, em 1 Tessalonicenses 5, ele começa dizendo, cuidado com essa história dos tempos e épocas. Veja o verso 1. Quanto aos tempos e aos momentos, irmãos, não precisais que vos escreva. Eu espero que isso já esteja claro para vocês. Verso 2, como vocês sabem, o dia do Senhor vem como um ladrão. Essa parte parece ser importante para Paulo, e os tessalonicenses talvez não estivessem prestando muita atenção nisso, ou tivessem esquecido, ou não tivessem se aprofundado nesse assunto. Então, o que Paulo está dizendo? Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, mas cuidado com os tempos e as épocas, se ajudem, se vigiem, que a igreja permaneça ativa, coisa e tal. Mas quando a gente chega na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, de 1 a 12, onde nós encontramos o texto sobre o mistério da iniquidade, as coisas ficam mais complicadas. Por quê? Você vai perceber, enquanto a gente lê o texto, que é como se você ouvisse uma ligação telefônica entre duas pessoas, mas ouvisse só um lado. Já viu aquele seu filho conversando com a namorada e você está tentando entender a conversa? Já viu a sua menina conversando com alguém lá e você tentando... Isso acontece... Ontem aconteceu comigo. Minha menina ligou para a Josi e eu entendi mais ou menos, depois fui lá perguntar o que aconteceu com a Aninha, onde ela vai no final de semana. Eu sabia que ela ia para algum lugar, mas não tinha entendido quase nada. Eu ouvi só um lado da conversa. E no texto de 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, é isso que acontece. Você vai perceber que é como você só ter metade das mensagens do WhatsApp e você fica tentando adivinhar o resto da conversa. E por isso o texto é um pouco desesperador, mas não é impossível de ser compreendido. Então, vamos ler com calma, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos de 1 até o 12. A respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o tema aí. Parece que esse tema precisava ser bem compreendido, né? A respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa reunião junto a Ele, nós vos pedimos, irmãos, não vos perturbeis tão depressa, nem vos alarmeis por causa de uma revelação profética, de uma afirmação ou carta apresentadas como se procedessem de nós, e que vos fariam crer que o dia do Senhor chegou. Que ninguém vos engane de maneira alguma. É preciso que primeiro venha a apostasia e se revele o homem da impiedade, o filho da perdição, aquele que se ergue e se insurge contra tudo que se chama Deus ou se adora, a ponto de se assentar em pessoa no templo de Deus e proclamar-se Deus. Não vos lembrais de que eu vos falava disto quando ainda estava no meio de vós? Pois é, ele falou para eles, só não falou para a gente, né? Verso 6. E agora sabeis o que o retém, para que somente seja revelado a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já está em ação. Basta que seja afastado aquele que atualmente o retém. Então se revelará o ímpio, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca e aniquilará com o esplendor da sua vinda. Quanto à vinda do ímpio, assinalada pela atividade de Satanás, ela se manifestará com toda sorte de obras portentosas, milagres, prodígios enganosos e com todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, por não terem acolhido o amor à verdade que os teria salvo. Por isso Deus lhes envia um poder de desnorteamento, que os faz crer na mentira, a fim de serem julgados todos aqueles que não creram na verdade, nem se comprazeram na injustiça. Quem sabe grego diz que o verso 2 aqui, dá uma olhada no verso 2.
Não vos perturbeis tão depressa, nem vos alarmeis, por causa de uma revelação profética, de uma afirmação ou carta apresentadas como se procedessem de nós, e que vos fariam crer que o dia do Senhor chegou. Quem sabe grego diz que essa construção aqui, não vos alarmeis, ela só acontece em 3 lugares em todo o Novo Testamento. A primeira é aqui, na verdade a terceira é aqui. A primeira é Mateus 24, 6. Dá uma olhada lá. Mateus 24, 6. Mateus 24 é o famoso sermão profético de Jesus. O que ele terá dito aqui? Vamos ver. Mateus 24, 6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ficai atentos, não vos alarmeis. É preciso que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Essa é a mesma construção, a mesma palavra que Paulo usa ali em Tessalonicenses. Não vos alarmeis. Jesus diz, não vos alarmeis. Vocês vão ouvir guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. É preciso que isso aconteça. Marcos capítulo 13, verso 7. A ideia é exatamente a mesma. Marcos 13, 7. Ficai de sobreaviso, vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Perdão, estou no verso 9. Verso 13. Isso, 13, 7, desculpa. Sem óculos é dose. Quando ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos alarmeis. É preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. E é por isso, essa é uma das razões pelas quais eu quis usar essa tradução. Porque as traduções mais modernas, elas às vezes não dão a entender isso. Para a leitura ficar mais agradável, as traduções modernas usam sinônimos. Mas as traduções mais literais, elas usam a mesmíssima palavra. É claro que não é muito agradável você ler um texto em que fica toda hora repetindo a mesma palavra, mas ela é útil para esse tipo de coisa. Então, Paulo usa a mesma ideia, a mesma palavra, só aparece em Mateus, Marcos e Tessalonicenses, essa ideia, não vos alarmeis. E Jesus disse isso em que contexto? Cuidado quando vocês virem guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes, pestes. Veja lá, Tessalonicenses usa a mesma ideia. Volte à segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. Veja o que Paulo diz, não vos perturbeis tão depressa, nem vos alarmeis, por causa de uma revelação profética, ou de uma afirmação, ou carta, como se procedesse de nós, que vos fariam crer que o dia do Senhor chegou. Dá a impressão que os tessalonicenses estavam usando os eventos catastróficos comuns no mundo de pecado, que foi o que Jesus disse ali, e se você quiser se aprofundar nesse texto, aí no site, no YouTube da Granja Viana, tem o André colocou os 2 sermões que eu fiz sobre esse tema, para você entender melhor isso. É o propósito da profecia 1 e o propósito da profecia 2. E se você estiver no meu canalzinho minúsculo do YouTube, também está lá, no playlist Profecias, onde Jesus diz que as guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, epidemias, terremotos, são coisas normais que aconteceriam desde os dias em que Jesus disse isso até o dia da sua vinda. É perigoso a gente, de repente, pegar esses eventos e dizer, Jesus vai voltar daqui a pouco. São sinais de alerta e não de proximidade. Por isso, Paulo usa a mesma ideia que Jesus usa. Parece que os tessalonicenses estavam vendo coisas espetaculares no mundo, como a gente está vendo hoje, e estavam definindo a segunda vinda de Cristo. E Paulo diz aqui, cuidado para que vocês não pensem que o dia do Senhor chegou. Cuidado com isso. Só para tentar ilustrar, eu queria que você pensasse no seguinte. Já parou para pensar
quem nasceu no ano 1900? Vamos pensar comigo. O cara nasceu no ano 1900. Com 14 anos, ele viu o quê? Primeira Guerra Mundial. Com 18, o que ele viu? A gripe espanhola, que matou metade do mundo. Com 39, o que ele viu? A Segunda Guerra Mundial. Um crente desse, o que pensava? Jesus ia voltar na semana seguinte. É isso que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Cuidado com essas coisas, entenda, por isso que eu recomendo, não é porque sou eu que falei, eu peguei esse tema de outros estudiosos adventistas, mas veja lá, o propósito da profecia 1 e 2, está aí no site, está aí no YouTube. Jesus parece que deu a entender que essas coisas são normais, aconteceriam no mundo de pecado. É para você entender que você não é louco, que você está no caminho. Não abandone o caminho. Quando você começar a desanimar, você vê uma desgraça, você lembra, Jesus disse que aconteceria assim, eu estou no caminho, eu vou continuar. Mas a maioria das pessoas, inclusive os tessalonicenses, parece que gostariam que essas coisas me dissessem que Jesus já vai voltar. Tem gente que hoje está fugindo para os montes, depois que a pandemia começou. Já faz um ano e pouco, o mundo não acabou, essa gente já deve estar voltando, né? Agora, nos versos 3 e 4, ele começa a desenvolver o tema do tal homem da impiedade, que é importante para o tema da segunda vinda, ou do mistério da iniquidade. Veja lá os versos 3 e 4, 2 Tessalonicenses 2, os versos 3 e 4. Que ninguém vos engane, de maneira alguma. É preciso que primeiro venha a apostasia e se revele o homem da impiedade, o filho da perdição, aquele que se ergue e se insurge contra tudo que se chama Deus ou se adora, a ponto de se assentar em pessoa no templo de Deus e proclamar-se Deus. Nesses versos 3 e 4, Paulo está dizendo o quê? Que Jesus não voltará antes que se revele o homem da impiedade. Veja, deve haver, verso 3, na sua tradução eu não sei como está, mas possivelmente apareça a palavra apostasia. Aqui aparece, é preciso que primeiro venha a apostasia. Apostasia, no ambiente do Novo Testamento, é rebelião. A palavra apostasia para rebelião no grego. Rebelião no grego, apostasia. Então é primeiro que venha uma rebelião, uma apostasia. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer antes da segunda vinda. Segunda coisa, depois dessa apostasia, aqui no verso 3, se revelará quem? O homem da iniquidade, ou o homem da impiedade. Antes de Jesus voltar, que eu não sei se ainda se é uma pessoa, se é um poder, o que é, esse mistério da iniquidade, esse homem da impiedade tem que ser revelado. E ele quer se assentar no trono de Deus. E no verso 5, Paulo diz, lembram que eu vos falava disso quando estava no meio de vocês? Como a gente gostaria de saber o que Paulo disse para eles exatamente, né? Aqui parece que a gente tem só um pedacinho da informação. E nos versos 6 a 8, veja o que ele diz. E agora sabeis o que o retém, para que somente seja revelado a seu tempo, pois o mistério da impiedade já está em ação. Basta que seja afastado aquele que atualmente o retém. Então se revelará, de novo revelar, então se revelará o ímpio, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca e aniquilará com o esplendor da sua vinda. Então veja, antes de Jesus voltar, o fim não vai chegar, é isso que ele estava afirmando aos Tessalonicenses, o fim não vai chegar antes desse homem da impiedade ser revelado. Parece que ele prefere trabalhar nas sombras, mas em algum momento ele vai ser forçado a se mostrar, a se revelar. E no verso 7 ele diz que, pois o mistério da impiedade já está em ação. Ele já trabalhava nos dias de Paulo, mas antes de Jesus voltar, ele seria exposto.
E isso é uma coisa importantíssima. Isso significa que esse mistério da impiedade, ou o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele não pode ser apenas um ser humano. A não ser que você me apresente, eu conheça alguém que estava vivo nos dias de Paulo e ainda hoje anda por aí. Aliás, não me apresente, porque deve ser assombração. Não pode se restringir, essa descrição não pode se restringir a um ser humano comum. Concorda? Agora, um outro personagem, aliás, a princípio, logo de cara, a gente entende que esse mistério da iniquidade, o homem da perdição, se encaixa em quem? Sem sombra de dúvida, em Satanás. Essa é a primeira conclusão, porque ele também está atravessando a história do nosso mundo de pecado. Então, ele já estava em ação nos dias de Paulo, quem sabe através de agentes humanos, e vai estar em ação até antes da vinda de Cristo e finalmente vai ser exposto. Então, por trás disso, deve estar Satanás, né, o grande inimigo de Deus. Agora, os versos 7 e 8 também falam de um outro personagem. Veja lá. De novo. Pois o mistério da impiedade já está em ação, basta que seja afastado aquele que atualmente o retém. Esse é o outro personagem. Quem seria esse aquele que o retém? Que impede que o homem da iniquidade ou o mistério da iniquidade seja exposto, revelado, ou continue o seu trabalho. No verso 8, e então se revelará o ímpio, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca, mas só quando aquele que o retém for afastado. Esse é um novo elemento aí na profecia. Então, uma coisa que é forte aqui é o seguinte: esse aquele que o retém tem controle sobre a segunda vinda de Cristo, certo? Porque enquanto ele não liberar o homem da iniquidade, Jesus não volta. Então, esse aquele que o retém deve ser alguém extremamente poderoso, porque ele tem até influência sobre a segunda vinda de Cristo. É ele que comanda a história. Versos 9 a 12. Quanto à vinda do ímpio, verso 9. Quanto à vinda do ímpio, assinalada pela atividade de Satanás, ela se manifestará com toda sorte de obras portentosas, milagres, prodígios enganosos e com todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, por não terem acolhido o amor à verdade, que os teria salvo. É por isso que Deus lhe envia um poder de desnorteamento que os faz crer na mentira, a fim de serem julgados todos aqueles que não creram na verdade, mas se comprazeram na injustiça. O texto começa descrevendo a atividade do mistério da iniquidade, certo? No verso 10, você tem a informação de que ele é capaz de seduzir as pessoas. No verso 9, você dá uma olhada aí, ele pode fazer obras portentosas, milagres e prodígios, certo? O mistério da iniquidade. E no verso 10, ele seduz as pessoas. Agora, Paulo diz que é por essa razão que Deus envia um espírito desnorteador para aqueles que não creram. E esse é um negócio que às vezes confunde a gente. No Antigo Testamento também tem algo parecido. Saul, por exemplo, a Bíblia diz que Deus enviava um espírito mau que perturbava Saul. Esse é um modo de pensar e de se expressar nos escritores bíblicos. Quando eles querem dizer que Deus está sob o controle de uma situação, que não existe outro Deus, não há ninguém que faça nada sem a permissão de Deus, é Deus que faz. Então, Deus enviava um espírito mau sobre Saul. Ou seja, se aquilo estava acontecendo, Deus está sabendo, está no controle. Aqui acontece a mesma coisa. Veja que as pessoas que veem os milagres do mistério da iniquidade, elas são descritas aqui no verso 10, dá uma olhada, como aqueles que se perdem
por não terem acolhido o amor à verdade. Eles decidiram assim. Eles não acolheram o amor à verdade. E mais, lá no finalzinho, no verso 12, eles serão julgados aqueles que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E mais, se você voltar aqui no verso... Deixa eu ver aqui. Eu não estou achando aqui, mas enfim, depois eu acho. As pessoas, em algum momento da história, elas vão poder decidir, e segundo Paulo aqui, elas decidiram não crer. Aí ele diz que Deus manda um poder desnorteador. Você pode entender como o Antigo Testamento, que Deus, se é Ele que permitiu, assim aconteceu, se Ele não permitisse, não aconteceria. Ou você pode entender, e eu gosto mais dessa opção, de que se Deus não envia o mal, se Deus não pode tentar ninguém, como diz o livro de Tiago, parece que se as pessoas escolheram crer na mentira, tiveram prazer na injustiça, pode ser também que Paulo esteja dizendo que quando Deus manda um poder desnorteador, Ele está simplesmente se retirando e deixando as pessoas viverem a vida que escolheram. Essa é uma outra maneira de comunicar essa realidade. Agora perceba o seguinte, no verso, em Mateus 24, a gente tem uma ideia semelhante a essa, né? Paulo aqui, ele trabalha um pouquinho diferente de Jesus no sermão profético de Mateus 24. Paulo diz que antes da vinda de Cristo, um poder enganador vai tomar conta e as pessoas vão crer na mentira, escolher crer na mentira. Mas em Mateus 24, no sermão profético, Jesus trabalha em outro sentido. Dá uma olhada lá, volte comigo em Mateus 24. E aí o pessoal da técnica, eu vou precisar da apresentação aí na tela. Vamos lá, Mateus 24, olha que Jesus trabalha em uma linha oposta, que no fim vai dar na mesma, mas é interessante. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, e então virá o fim. Então veja o que eu quero fazer aqui. Deste lado, Jesus, no sermão profético, está dizendo que antes do fim, o que vai acontecer? O evangelho vai ser pregado em todo o mundo, a todas as nações. E em Tessalonicenses, Paulo está dizendo o quê? Que antes da vinda de Cristo, haverá um poder enganador a todas as nações. O homem da impiedade vai se erguer e vai enganar com milagres, prodígios. E as pessoas vão crer na mentira e vão ter prazer na injustiça, e por isso serão julgados. Esse é o quadro geral. Então eu quero que você veja aqui agora, para ficar mais didático. Dá para soltar aí, Alexandre? Então vamos lá. Primeiro, sequência dos fatos. O mistério da impiedade está oculto nos dias de Paulo. Nós vimos que tem um poder que retém o mistério da iniquidade nos dias de Paulo. Depois, o Evangelho, segundo Jesus, é pregado a todas as nações, no fim dos tempos. Aquele que o retém se retira, disse o livro de Tessalonicenses, no fim dos tempos. A obra do engano cresce, no fim dos tempos. O mistério da iniquidade é revelado, no fim dos tempos. As pessoas tomam suas decisões no fim dos tempos, e aqui no texto diz que boa parte delas escolheram a mentira. Jesus retorna, é o fim da história humana de pecado, e a rebelião ou a apostasia é destruída e o paraíso é restaurado. Então, como a gente poderia, com esse quadro geral, identificar o homem da iniquidade e o poder que o retém?
Porque ainda ficam essas perguntas, certo? Agora a gente já tem um quadro melhor da profecia, não tem? Já está mais claro. Mas ainda fica a pergunta: quem seria esse poder, esse homem da iniquidade, ou o mistério da iniquidade, e quem seria esse que o retém? Então, eu vou aqui dar 4 características daquele que o retém, que eu acho que a gente pode identificar com facilidade. Eu tenho a impressão que esse que retém o homem da iniquidade só pode ser Deus. Por quê? Primeiro, só Deus pode limitar ou permitir a ação do mal, concorda? Só Ele. Então, se Ele o retém e um dia vai liberar, é Deus que faz isso. Segunda coisa, Deus pode decidir quando vai fazer isso, certo? E é Deus que determina, portanto, o momento da segunda vinda. Terceira coisa, só Deus pode conduzir os eventos mundiais para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, certo? Só Deus, finalmente, pode decidir quando, de fato, Jesus vai voltar. Pronto, acabou. Então, esse que retém o mistério da iniquidade só pode ser Deus, não tem outra pessoa para fazer isso. Agora, quanto ao homem da impiedade, quais são as características dele? No verso 3, ele é chamado de o homem da impiedade, filho da perdição, ímpio no verso 8. Parece ser uma pessoa, certo ou não? No entanto, no verso 7, se você ler com atenção, 2 Tessalonicenses, né? É o texto que a gente está estudando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 3 e 8, e agora no verso 7, além de ser pessoal, ele também é impessoal, é um mistério. Você chama seu irmão de mistério? Seu pai de mistério? Ô mistério, vem aqui. Mistério é impessoal. Pode ser uma coisa, pode ser um poder, pode ser uma influência, pode ser um esquema, pode ser uma doutrina. Então, ao mesmo tempo que é pessoal, para ser uma pessoa, é impessoal. Então, eu cheguei à conclusão que deve ser um poder que já estava em ação nos dias de Paulo e vai operar sem revelar o seu verdadeiro caráter até o fim dos tempos. Tá? Então, olhando para o quadro geral, deve ser algum, porque não é só um ser humano, embora tenha características de pessoa, deve ser um poder, Satanás e seus agentes humanos, que desde os dias de Paulo trabalhava até que ele seja revelado, exposto e Jesus volte. O evangelho é pregado a todo mundo, expõe este que trabalhava nas sombras, ele fica exposto, aí ele parte para a obra do engano, milagres, prodígios, e Jesus volta. Essa parece ser, juntando Mateus 24 com Tessalonicenses capítulo 2, esse parece ser o quadro geral, e essas as características do homem da impiedade. Agora, para tentar identificá-lo com mais precisão, eu vou comparar os textos de Paulo com profecias de Daniel. Dá uma olhada. Esse é o texto que nós lemos. Aquele que se ergue e se insurge contra tudo que se chama Deus ou se adora, a ponto de se assentar em pessoa no templo de Deus e proclamar-se Deus. Se você dá uma olhada em Daniel 8, 12, ele cresceu até o príncipe desse exército, arrebatou o sacrifício perpétuo, abalou as fundações do seu santuário. Daniel 8 também está falando de um poder que oprime o povo de Deus e que engana. E Daniel 7 também, proferirá palavras contra o Altíssimo, molestará os santos do Altíssimo, proporá mudar o calendário e a lei, e os santos serão entregues em sua mão por um tempo, 2 tempos e meio, um período, 2 períodos e meio período. Lembrem que eu estou usando a tradução TEB. Tá? Então, veja, se assenta em pessoa no templo de Deus, Daniel abalou as fundações do seu santuário. Se insurge contra tudo que chama Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo. Proclama-se Deus, proporá mudar os tempos e a lei. Parece que Paulo e Daniel estão falando do mesmo poder. Agora,
por que eu associei proclamar-se Deus com mudar a lei? O raciocínio é simples. Bom, se Deus escreveu, dá uma olhada. Em seguida, Êxodo 31, 18. Em seguida, tendo acabado de falar com Moisés sobre o monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do documento, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de... Você sabe qual é a única parte da Bíblia que foi escrita por Deus? O resto foi escrita pelos seus profetas. Deus impressionava as pessoas com pensamentos e eles registravam. A única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus, qual é? É os 10 mandamentos, não tem outro. E tem gente que quer jogar isso fora. A única coisa que o próprio Deus escreveu. Não é uma coisa impressionante? Não é uma afronta? Imagina você, papai e mamãe. Você faz as regras lá na sua casa, né? A gente falou sobre filhos aqui há 2, 3 semanas. Você faz as regras, fala dos limites. Aí seu filho um dia chega em casa e fala, eu mudei as regras de casa. Ah, é? Você então agora é o pai e eu sou o filho? Não é isso que você diz? Para mudar a lei de Deus, só Ele mesmo. Não dá para você mudar a lei, a não ser que você queira ser Deus. Ou dizer para a humanidade que você está no lugar dele. E outra coisa, o sábado é o ponto central da lei. Verso 8. Que se faça o dia do sábado memorial, considerando-o sagrado. Por que eu digo que é o ponto principal da lei? Porque se você nascesse hoje, consciente, que nem Adão, você nasceu prontinho, Adão nasceu prontinho, né? Adão e Eva. Você nasceu hoje, e alguém chega para você e diz, não matarás. Mas quem disse isso? É uma divindade aí. Quem é essa divindade? Não sei. Disse, não matarás. Ah, e tem também o não furtarás e não dirás falso testemunho. Mas quem disse isso? Uma divindade. Ah, ele diz também para você não adorar outros deuses a não ser ele. Mas quem é essa divindade? É Deus aí, sei lá. Não pode fazer imagem de escultura também, tem que... E não pode adulterar. Ah, é. Quem é essa divindade? Ah, ele diz também para guardar o sábado. E no sábado ele assinou, ele diz quem ele é. Olha só que interessante. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia repousou. Eis porque o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Ah, então esse Deus que pediu para eu guardar o sábado foi quem criou o mundo que a gente vive? É esse mesmo. Você percebe que o único mandamento que diz quem é o Deus que você adora é o 4º? Todos os outros, se você tivesse os 9 mandamentos, sem o 4º, você não saberia que divindade é essa. Você até poderia acreditar que a gente veio da evolução, como diz Darwin. Que as coisas foram acontecendo, estamos aqui, a divindade deu start na evolução, pôs lá uma bolinha, né, chamada Big Bang, escreveu lá, Big Bang vai explodir no dia tal, puf, explodiu, ele se afastou, e ele foi deixando a coisa evoluir, e depois chegou aqui e disse, não matarás, não adulterarás, tudo bem. Poderia até ser assim, não poderia, se não houvesse o 4º mandamento? Concorda comigo? No entanto, quando você bate os olhos no 4º mandamento, o que acontece? Quem deu esses mandamentos foi quem criou este mundo, o universo e você. Não tem conversa. Eu sou o Criador. É no 4º mandamento que ele assina a lei. É que ele se dá a conhecer. E no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 15, Moisés repete os 10 mandamentos e dá um outro motivo, uma outra assinatura. Tu te lembrarás que na terra do Egito eras escravo e que o seu Senhor, o Senhor teu Deus, te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. Salvação, certo? Da escravidão. Eis porque o Senhor teu Deus te ordenou guardar o sábado. Porque eu salvei vocês do Egito, então agora vocês guardem o sábado. Eu sou o Criador e sou o Salvador. É assim que ele assina os 10 mandamentos. E curioso é que Jesus veio depois e disse, o Filho do Homem é Senhor do... Então, o que eu quero dizer com isso? É que, talvez, o homem da iniquidade esteja se colocando no lugar de Deus, entre outras coisas,
retirando a assinatura de Deus e colocando a si mesmo e mudando as leis de Deus. Eu terminei o mestrado em administração faz uns 3, 4 anos e fui apresentar um trabalho na Bahia, num congresso. Lá nas imediações do hotel tinha uma igrejinha. A gente foi olhar a igrejinha e desse lado aqui tem a Tábua dos 10 Mandamentos, uma igrejinha católica. Lá eles misturam, né? São bem sincréticos. É o terreiro misturado com a igreja católica, é um negócio bem misturado mesmo. Então, por isso você vê muita fitinha do Senhor do Bonfim e tal. E desse lado aqui tinha os 10 Mandamentos. Eu tirei uma foto, mas você não vai ver nunca, né? Então, aí eu peguei esse documento da internet. Aqui, os 10 Mandamentos segundo a Bíblia. Aqui, segundo o Catecismo. Eu vou ler para você. Estes mandamentos foram escritos pelo dedo do homem. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi retirado. O terceiro se tornou o segundo. E o quarto passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo para conservar o número de 10 mandamentos. O 10º foi dividido em 2. E realmente é o que está nesta tábua, nesta igreja e em qualquer catecismo católico. Esse aqui eu peguei na internet, é um catecismo bem antigo, não dá para ver a data aqui, mas é 1800 e qualquer coisa. E olha o que ele diz. O catecismo é para ensinar o católico a ser católico. É a doutrina católica, é o estudo bíblico deles. Qual é o sábado? Qual é o dia do sábado? Sábado é o 7º dia. Eles fazem perguntas e respostas, né? Você acha na internet, eu posso mandar isso para você também, se você quiser. Por que nós observamos o domingo ao invés do sábado? Nós observamos o domingo ao invés do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, no ano 336, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. E por que a Igreja Católica substituiu o domingo pelo sábado? O sábado pelo domingo. A Igreja substituiu o domingo em lugar do sábado, porque Cristo ressuscitou dos mortos no domingo. E o Santo Espírito desceu sobre os apóstolos do domingo. Mas por qual autoridade os católicos substituíram o domingo, puseram o domingo no lugar do sábado? Que autoridade fizeram isso? Com que autoridade? A igreja substituiu o domingo, né, colocou o domingo no lugar do sábado, pela plenitude do divino poder de Jesus Cristo colocado sobre a Igreja Católica. Jesus colocou esse poder na Igreja Católica e a Católica mudou o sábado para o domingo. Pronto, acabou. Essa é a principal ideia no estudo bíblico católico. A autoridade não vem da Bíblia. Vem da igreja, eles entendem que Jesus colocou isso sobre eles. Esse é o Concílio de Trento. Aconteceu entre 1545 e 1563. Esse concílio aqui, ele foi uma resposta à reforma de Lutero. Lutero começou a criar confusão. O que nós vamos fazer? Vamos responder. Uniram lá os bispos e fizeram um concílio. Dá uma olhada. Além do 7º dia, os judeus observam outros festivais e dias santos, instituídos pela lei divina, para alertá-los da lembrança dos principais favores conferidos a eles pelo Todo-Poderoso. Os judeus têm o sábado e outros festivais, para lembrar o que Deus fez por eles. Esse é o documento produzido pelo Concílio de Trento. Agora, por que o sábado foi mudado para o domingo? Mas a Igreja de Deus tem entendido por bem transferir a celebração e observância do sábado para o domingo. Porque foi nesse dia que a luz brilhou sobre o mundo. Lembra que no primeiro dia da criação Deus disse, haja luz. Então, por isso, o primeiro dia deve ser o santo e não o 7º.
Assim, Jesus também, pela ressurreição de Jesus, nosso Redentor, no mesmo dia, né, no primeiro dia da semana, por quem foi nos aberto o portão da vida eterna. Então, nós fomos chamados das trevas para a luz. E assim, os apóstolos devem ter chamado o primeiro dia o dia do Senhor. Nós também aprendemos das Sagradas Escrituras que o primeiro dia da semana foi mantido sagrado porque, naquele dia, o trabalho da criação começou. Começou no primeiro dia e encerrou no sétimo. Então, naquele dia, o Santo Espírito foi dado aos apóstolos. É a mesma coisa ali de cima. Ou seja, a Igreja Católica, por sua autoridade, entende que, se no primeiro dia da criação Deus disse haja luz, e Jesus ressuscitou no primeiro dia, esse é o dia que deve ser adorado. Então, eles mudaram os mandamentos, como você viu ali no slide anterior. Agora, o mais interessante foi um documento que eu achei, esse folhetinho aqui, o Sábado Cristão. Não dá para ver a data também, é bastante antigo, mas é um padre católico dando uma bronca nos protestantes. Dá uma olhada por quê. A Igreja Católica, eu dei uma traduzida que esse texto é truncado para caramba, e eu já deixei pronto aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. A Igreja Católica, mais de 1000 anos antes da existência do protestantismo, por virtude de sua divina missão, mudou o sábado para o domingo. Os protestantes dizem: de que modo posso receber os ensinamentos de uma igreja apóstata? Como, perguntamos nós, fostes vós capazes durante toda a vossa vida, aqui é o padre dizendo para os protestantes, certo? Como, perguntamos nós, para vocês protestantes, fostes capazes durante toda a vossa vida de receber ensinamentos que se opõem diretamente à fonte de vossos ensinos, a Bíblia, no que tange a questão do sábado? O católico é honesto, gente. Foi pela autoridade da igreja que ele mudou. E ele está dizendo para os protestantes o seguinte: como é que vocês vêm dizer para a gente que a gente é apóstata se vocês guardam o domingo e isso não está na Bíblia? Isso aqui é muito sério. É uma paulada. Então, veja onde eu quero chegar. O sistema católico mudou a lei de Deus. Isso está claro como a água. O sistema católico também é o herdeiro do Império Romano. E na descrição do vídeo, aí no YouTube, você tem um link para baixar um arquivo para você entender esse negócio direito. É um artigo muito bem escrito por um professor de História, quando ele apresenta que, lá pelo ano 300, né, Constantino se torna cristão, o imperador romano. Até ali, o Império Romano, que atuava nos dias de Paulo, perseguia os cristãos, certo? Lá pelo ano 300, eles veem que não dá certo, é melhor trazer essa gente para o nosso lado. Constantino se batiza. Lá pelo ano 508, o Papa passa a ter poderes civis e eclesiásticos, além de eclesiásticos, civis. Isso está nesse artigo aí. Aqui a perseguição era civil, aqui a perseguição se torna religiosa. Os cristãos, a partir da Idade Média, começam a Inquisição. Quem não acredita que nem eu, morre ou se converte. Encaixa direitinho no que Paulo fala. Este poder já está em ação, mas alguma coisa o retém. E ele trabalha nas sombras. Muita gente que eu amo é católica e não faz ideia do que eu estou dizendo aqui, nunca ouviu falar nisso. Parentes meus, parentes seus, gente que a gente adora. Mas por que não sabem? Porque o sistema trabalha nas sombras. Ele só vai ser revelado quando o Evangelho for pregado, ele for exposto a nível mundial, e aí as pessoas vão ter que tomar suas decisões. Então, o sistema católico é uma herança do Império Romano. E ele continua fazendo o seu trabalho. Eu
Eu fico pensando que você deve estar se perguntando, mas então aquele senhor tão simpático, chamado Francisco, tão inteligente, tão simpático, tão engraçado, tão espirituoso, fala sério, quem é que não admira o Papa Francisco? Eu acho ele um homem inteligentíssimo, ele até solta umas piadas de vez em quando. Você pode dizer, mas você está dizendo que ele é o homem da impiedade? Eu vou abrir meu coração com você, e talvez vão me criticar por isso, mas a vida continua. Eu não sei se o Francisco é o homem da impiedade. Por que eu não sei? Porque eu não sei o que ele sabe sobre esse assunto. Ah, mas como é que ele não sabe? Isso aí, meu amigo, minha amiga, é julgamento. Você sabe que quando Jesus falou, não julgueis, porque a gente julga quando tudo parece ser assim. Mas eu não leio a mente e o coração. Mas como tudo parece ser assim, eu digo, você, tenho certeza que é por causa disso. Jesus disse, do mesmo jeito que você faz isso com os outros fazem com você. Então, fique esperto. Da mesma forma que você julga, você será julgado. Tem gente que não percebe isso, que o julgamento ele é exatamente isso. É quando tudo parece ser de uma forma e a gente tira uma conclusão, mas não deveria. Quem pode julgar? Deus. Então, eu não sei o que o Francisco sabe disso aqui. Eu não sei. Eu não sei o que os seguidores dele sabem disso aqui. Eu não sei nada. Nunca vou ter essa conversa com ele, possivelmente. Mas, o que eu sei é que no momento em que, melhor dizendo, o que eu sei é que como herança do Império Romano, o ensino e o sistema e o poder católico são, sim, o mistério da iniquidade. Isso eu sei. Isso não dá para fugir. Eles mudaram a lei de Deus. Quem se senta no trono de Pedro perdoa pecados. Na Bíblia é claro o ensino de que só Deus perdoa pecados. Isso é muito sério. Na Eucaristia, na missa, o padre, segundo a teologia católica, tem poderes para trazer o corpo de Cristo sobre aquele pão. Ele tem poder sobre Cristo, gente. Então, entenda, a teologia, a doutrina, o ensino católico é, sim, o mistério da iniquidade, mas ainda está nas sombras. Muita gente que a gente ama não faz ideia disso. A verdade dói, incomoda, e eu pensei 1 milhão de vezes antes de falar nesse negócio, ainda mais agora que está sendo transmitido. Porque às vezes você machuca as pessoas, mas fala para mim, o diabo pode trabalhar com violência e com engano, e Deus só tem a verdade. Então é difícil falar nesse negócio, mas pelo que eu entendo é a realidade. Então, o sistema é, sim, o mistério da iniquidade. Agora, quando o Evangelho expor esse sistema a nível mundial, aquele que se estiver sentado na cadeira de Pedro, na cadeira do Francisco, que hoje é o Francisco, né? Quando o Evangelho for pregado e o mundo souber dessa mensagem, aquele que estiver sentado naquele trono será, sim, o homem da iniquidade, se ele levar adiante o processo do engano, certo? Claro que até lá muita gente pode mudar de ideia. Mas o texto fala que alguns não mudarão. Alguns continuarão crendo na mentira, tendo prazer na injustiça, depois de saberem de ser revelado. Então, o que resta para nós? Tessalonicenses 2,13. Dá uma olhada aí. Quanto a nós, 2 Tessalonicenses 2, verso 13. Quanto a nós, devemos dar continuamente graças a Deus por vossa causa. Paulo dizendo isso aos Tessalonicenses, né? Irmãos amados do Senhor, pois Deus vos escolheu, desde o começo, para serdes salvos pelo Espírito que santifica e pela fé no quê?
na verdade. Então, eu quero dizer para você aqui, que é católico, que tem familiares católicos, esse é o convite. Estou dizendo para você que está em casa, gente que eu conheço e que eu nem conheço, gente que eu gosto, que eu amo, e gente que talvez eu nem sei que exista. O apelo de Paulo é esse: Deus vos escolheu para serem salvos mediante o Espírito que santifica e pela fé na verdade. Você e eu temos que tomar essa decisão todo dia, não é? E é claro que fazer parte da igreja que tem a placa Adventista do Sétimo Dia não é garantia de que você é uma boa pessoa, não é garantia de que você vai estar no céu, e nem eu. Ter diploma de teologia não quer dizer que eu sou uma pessoa de valor ou correta. Essa é uma luta que todos nós temos que travar todo dia. Agora, em relação ao assunto de hoje, a gente tem que tomar uma decisão, em especial os queridos nossos, gente que a gente gosta, amigos, parentes, conhecidos, católicos, estão por aí, mas que estão sendo enganados por um poder que trabalha nas sombras e que ainda não foi revelado. Que Deus nos dê iluminação, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, para que a gente possa, todos nós irmãos em Jesus, seja qual for a sua fé, a sua religião, que a gente possa chegar ao conhecimento mais pleno da verdade, todos nós, e que isso possa mudar a nossa vida. Que Deus te abençoe. Amém. Sonda-me, Senhor, e me
Enche a nossa vida e usa-nos, Senhor. Você faz uma oração comigo? Você que está em casa, se quiser se ajoelhar ou ficar em pé, enfim, como você se sentir melhor. Nosso Deus, nosso Criador, nós sentimos o peso das Tuas palavras, nós, às vezes, nos sentimos incomodados pelas Tuas mensagens, pela verdade que às vezes dói, incomoda, machuca, mas é para nos curar, para nos renovar, é como uma cirurgia que tira de nós o mal e nos faz novas pessoas. Faz isso por nós. Que a Tua palavra, que a Tua verdade mude a nossa maneira de pensar, de agir, de viver. Que a gente possa ser testemunhos, nós possamos ser testemunhos vivos aqui, o Senhor possa nos usar, como realmente as palavras da música aqui disseram. Que em qualquer circunstância a gente possa ser luz, e que a verdade seja o nosso guia. É tão difícil para nós, o Senhor sabe disso. Mas nós viemos aqui nesse dia buscar o Teu Espírito, o Teu poder, a Tua direção e a Tua bênção. Nesse momento nós dirigimos uma prece em especial por todos os nossos irmãos católicos no planeta. Pelos seus dirigentes, por aqueles que têm conduzido essa enorme, essa grande igreja. Por todo o bem que eles fazem, já fizeram, nós te agradecemos, mas pedimos que o Teu Espírito, de alguma forma, mostre a eles que os seus ensinos têm distorcido a Tua verdade. Toca no coração dessas pessoas, faz brilhar a luz na frente deles, dá essa oportunidade a eles de conhecerem mais profundamente a Tua palavra. Nosso pedido, em nome de Jesus, amém.